a palavra de Deus seja para cada um de nós que está aqui presente nesta manhã, uma fonte de consolo, paz e orientação para as nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos meditar nesta manhã no texto do Evangelho, há pouco lido, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 34. E o tema sobre o qual queremos conversar por estes breves minutos, o tema é 12 quilômetros de reviravoltas. E que Deus então abençoe meditar dessa palavra em nossos corações. Amados, uma alegria muito grande receber todos aqui nesta manhã. Eu acredito que a vida de vocês também tenha passado por inúmeras reviravoltas. Sempre existe aquele ditado que diz assim: o mundo realmente dá muitas voltas. Reviravolta, o que esse termo realmente representa? O que ele significa? Reviravolta, ele é um termo usado para mudanças bruscas que acontecem na vida das pessoas. E nós estamos muito sujeitos a reviravoltas. Elas podem acontecer em todas as áreas da vida humana, na área sentimental, profissional, familiar e até mesmo na área espiritual. E o texto de hoje, o texto do Evangelho, ele descreve uma situação de reviravolta. Uma reviravolta na vida de dois discípulos de Jesus. Esses dois discípulos não faziam parte do grupo dos 12. E diz o texto aqui que eles estavam voltando de Jerusalém até o local onde eles residiam, isto é, uma aldeia. E o nome desta aldeia, um pequeno vilarejo, era Emaús. O texto ele fala um termo bem assim para nós meio que desconhecido. Ele fala em termos de estádios. Ele diz ali que a aldeia chamada Emaús estava distante de Jerusalém 60 estádios. Na verdade, 60 estádios equivale a aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Então aquela era uma caminhada de 12 quilômetros, e era uma caminhada que não estava sendo fácil. Porque diz o texto, enquanto aqueles dois dos seguidores de Jesus, que esses dois não faziam parte do grupo dos 12, como já mencionado, enquanto eles caminhavam, eles estavam evidentemente conversando. Normalmente é assim, né? Quando duas pessoas estão caminhando, elas gostam de conversar. E o tema da conversa era para lá de interessante, porque eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos relacionados ali à sexta-feira da paixão e aos supostos boatos de que Jesus teria aparecido vivo naquele domingo de Páscoa. E aí eles estavam assim caminhando em dois, como diz o texto, e do nada os dois peregrinos, os dois andantes se transformaram em três. Como assim? Você deve estar se perguntando. Porque diz o texto que Jesus se aproximou e foi com eles. Só que aqueles olhos, os olhos daqueles discípulos estavam, digamos assim, o próprio texto diz isso, como que impedidos de o reconhecer. E aí então Jesus, digamos assim como, entre aspas, um grande psicólogo que era, um entendedor do ser humano como ele era, querendo que eles falassem um pouco daquilo que estava preso ali dentro deles, aquele sentimento ruim, vamos dizer assim, e Jesus querendo que eles falassem sobre o que estava preocupando eles, Jesus pergunta: o que vos preocupa? É claro que Jesus, como verdadeiro Deus que ele é, ele sabia o que preocupava aqueles dois homens, é evidente que sim. E aí então, quando Jesus faz a pergunta: o que vos preocupa?
a caminhada, então, diz o texto, foi interrompida abruptamente. E foi um parar entristecido. E aí Cleopas, um dos dois, desanda a explicar o ocorrido sobre a morte de Jesus, e ele passa também a falar da sua expectativa que foi frustrada, não só dele, mas das pessoas em geral daquela época. Eles estavam se sentindo frustrados, porque ele explica que nós esperávamos que Jesus fosse aquele a quem havia de redimir a Israel. Então essa era a expectativa que eles estavam alimentando sobre a pessoa de Cristo. Então a esperança daqueles discípulos era que Jesus resgataria Israel do poder romano e estabeleceria uma teocracia santa, poderosa e eterna. Quer dizer, eles tinham uma expectativa equivocada sobre a pessoa de Cristo. E aí quando a gente começa a refletir sobre a jornada daquelas duas pessoas, a gente inevitavelmente começa a refletir sobre a nossa jornada também aqui nesse mundo. Assim é a jornada de muitas pessoas. Jesus muitas vezes, ou na maioria delas, está caminhando ao lado dessas pessoas, e elas estão como que impedidas de reconhecê-lo. Por quê? Porque elas estão sentindo uma frustração, elas estão frustradas, elas estão decepcionadas, pois as pessoas, elas sempre alimentam expectativas. Comigo e com você também é assim. Nós temos muitas expectativas em relação a muitas coisas, em relação a pessoas, em relação a instituições, em relação aos governantes e por aí vai. E quando então essas expectativas, elas não são correspondidas, dentro de nós vai germinando, vai nascendo, vai crescendo um sentimento de frustração tão grande, uma decepção tão grande, que muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós não conseguimos enxergar, porque muitas vezes as pessoas esperam uma coisa para elas, mas acontece outra. Expectativas frustradas podem impedir as pessoas de verem Jesus acompanhando-as em sua jornada. Pessoas frustradas, elas andam sempre de cabeça baixa, morrendo de pena de si mesmas, às vezes até brigadas com Deus e com todas as pessoas ao seu redor, achando-se que são os maiores coitadinhos do mundo. E aí então pessoas frustradas permanecem cegas muitas vezes em relação a Jesus, assim como aqueles discípulos estavam, porque diz o texto aqui que nem túmulo vazio, nem anjos declarando, nem mulheres afirmando, nada parecia convencer os discípulos que Jesus havia vencido a morte. E aí então aquela frustração, aquela decepção com a vida, aquela expectativa que foi frustrada, era tão intensa dentro deles, que eles estavam absolutamente cegos. E assim também muitas pessoas continuam até hoje como que impedidas de reconhecer a presença de Jesus em suas jornadas, porque as lágrimas de desespero, e muitas vezes até a própria ignorância das Escrituras fazem isso, quer dizer, as dúvidas fazem isso, o distanciamento das pessoas faz isso. E aí então quando a vida humana entra neste estágio, é imperativo que aconteça uma reviravolta, uma grande virada. E aí com certeza, enquanto estamos aqui falando, você deve estar meditando sobre as muitas reviravoltas que a tua vida já deu, sobre as mudanças bruscas que já te aconteceram. Meus irmãos,
aqui também esse texto de hoje está falando de reviravoltas. E essa reviravolta que fala o texto aqui, ela é fruto não da ação humana, mas esta reviravolta que envolve esses dois discípulos aqui, na verdade é fruto da ação graciosa de Deus revelada em Cristo, que desce para caminhar ao lado daqueles dois, assim como também Ele desce para caminhar ao nosso lado, e nós muitas vezes, frustrados como estamos, não conseguimos perceber que Jesus está caminhando ao nosso lado, pronto para apaziguar a nossa alma, só que nós estamos tão frustrados, decepcionados, que não conseguimos enxergar isso. E aí então Jesus, Ele acolhe, Ele vem ao encontro daqueles dois discípulos e faz com que eles comecem a falar a respeito daquele sentimento crescente dentro deles, aqueles discípulos frustrados. E aí Jesus, Ele faz uso do quê? Ele faz uso da sua palavra. Ele faz uso da palavra que ele tinha em mãos, as escrituras sagradas, e ele passa a explicar que tudo o que se passou com ele era consequência do propósito de Deus e da inviolabilidade da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus é inviolável, e havia nas escrituras profecias claras que diziam que Jesus passaria pelo que ele passou. E a conversa continua, Jesus ali explicando as escrituras para aqueles dois. Finalmente então ele é convidado por aqueles dois a hospedar-se na casa deles. Jesus aceita o convite, aceita hospedar-se na casa daqueles dois discípulos, e diz o texto que estando à mesa, ele tomou o pão, e diz também o texto que ele o abençoou, o partiu e lhes deu. E a hora então que ele toma o pão, o abençoa e parte e dá àqueles dois, os olhos daqueles dois que outrora estavam impedidos de reconhecer ser aquele homem, o Cristo ressurreto, diz o texto que aqueles olhos se lhes abriram e começaram e reconheceram ser Jesus, o ressurreto. E diz o texto também que os corações, antes, como o próprio Jesus disse, nécios e tardos, começaram a arder quando Jesus lhes explicou as escrituras, e diz o texto que eles agora estavam em chamas pela intensidade das labaredas da fé. E aí então os corações incendiados pelo amor de Deus colocaram aqueles pés em movimento. Os discípulos fizeram todo aquele percurso novamente de 12 quilômetros, de Emaús até Jerusalém. Eles voltam até Jerusalém e voltam para avisar os outros que de fato Jesus havia ressuscitado e aparecido a eles. Uma verdadeira reviravolta. Antes, aqueles dois frustrados, decepcionados, cabeça baixa, tristes, sem expectativas, totalmente frustrados, com vontade, quem sabe, de chegar em casa e não sair de lá mais por um bom tempo. Depois, quando reconheceram a estada de Jesus acompanhando-os em sua jornada, e viram e reconheceram que aquele Jesus havia vencido a morte, tudo muda, uma reviravolta na vida deles acontece, e eles então retornam, fazem aqueles mesmos 12 quilômetros, eles voltam para Jerusalém, mas eles voltam agora com os corações ardendo, cheios do Espírito Santo, com o coração cheio de alegria, cheio de consolo, cheio de paz. Aqueles 12 quilômetros percorridos testemunharam uma verdadeira reviravolta no estado de espírito e nas atitudes daqueles dois homens. Meus queridos irmãos, que tal hoje acontecer uma reviravolta na vida de vocês? Que tal? Vocês que de repente chegaram aqui a essa igreja também com os corações cheios de expectativas frustradas, cheios de decepção,
cheios de sentimento de que foram injustiçados por Deus, cheios daquele sentimento que arranca de dentro dos nossos corações a alegria de viver, a alegria de testemunhar, a alegria de trabalhar pelo Salvador Jesus. E aí então vocês vêm aqui hoje, e diante da explicação das Escrituras, e diante da Santa Ceia que daqui a pouco será ministrada, ali Jesus, Ele tira aquilo que impede os teus olhos de enxergar que Ele esteve, que Ele está e que Ele estará presente sempre em nossa jornada aqui nesse mundo, e que nós estaremos sempre em boa companhia. Talvez até a tua jornada no momento presente realmente esteja precisando de uma reviravolta, como precisou a jornada daqueles dois homens passar por uma reviravolta. Quem sabe até em várias áreas da tua vida realmente estão precisando de reviravoltas significativas. E eu digo uma coisa para você, meu irmão e irmã: urge que tal reviravolta aconteça o quanto antes possível, antes que seja tarde demais. Porque a nossa jornada, diz a palavra de Deus aqui nesse mundo, ela, digamos nós assim, ela é curta. A nossa jornada nesse mundo, ela é chamada na Bíblia de tempo de peregrinação. Isso nós lemos hoje na epístola que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 25, e aí então no versículo 17, no finalzinho do versículo diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação, aliás, palavra peregrinação, né? Essa palavra ela é interessante, porque ela nos remete à questão da realidade de que nós aqui neste mundo somos apenas peregrinos. E o que é um peregrino? O peregrino é alguém que depende da hospitalidade de outros, do favor de outros. E na verdade Deus, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas, o dono da terra. E nós somos apenas, conforme diz a palavra de Deus, estrangeiros e peregrinos que dependem totalmente da hospitalidade de Deus. Nós somos estes peregrinos, nós estamos peregrinando, nós estamos de passagem. A nossa caminhada aqui nesse mundo, ela é curta. E aí talvez ultimamente até os nossos olhos estejam fechados para este fato, de que a nossa vida aqui consiste numa peregrinação. Talvez estejamos um pouco esquecidos de que nós não ficaremos aqui para sempre. Muitas vezes nós até achamos que somos os donos do mundo, nós achamos que somos os donos de nossas vidas, achamos que somos os donos de nossas decisões, achamos que não precisamos dar satisfação a nada e a ninguém. E aí então Deus leva uma pessoa, leva um irmão, leva uma irmã na fé, leva um familiar querido. E Deus, quando Ele decide levar, Ele não pergunta para ninguém se Ele pode ou não levar. Quando Ele leva os nossos queridos que se despedem de nós, Ele não pede autorização para nós. Ele não precisa pedir a nossa permissão. Por quê? Porque Ele dá e Ele tira a hora que Ele bem entender. Quando Deus permitiu que os filhos de Jó fossem levados, né, que eles fossem mortos, que morressem no caso, aí então Deus também levou a saúde de Jó. E aí a mulher de Jó chegou para perto dele e começou a questionar esse Deus. Começou a dizer: pois é, Jó, mas amaldiçoa esse Deus aí e morre, né? Porque o que se vai esperar da vida? E aí então Jó solta essa pérola registrada no capítulo 1, versículo 21: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor.
O que Jó está dizendo aqui é que existe um Deus que manda, um Deus que é soberano, existe um Deus que é o dono de tudo, e justamente ele vai colocando aqui também que a nossa peregrinação, quer dizer, a nossa vida, a nossa jornada aqui, também pertence a esse Deus. Então, ao longo dessa jornada, como ela é curta, nós muitas vezes, em muitos pontos acertamos, mas em muitos pontos nós erramos. E o nosso maior erro e fatal, e por isso nós precisamos dessa reviravolta o quanto antes possível, é não enxergar que Jesus está sempre conosco, caminhando ao nosso lado, nesta nossa breve peregrinação aqui neste mundo. Por isso, meus irmãos, o exemplo desta verdade, de que reviravoltas são necessárias em nossas vidas, está em nosso texto de hoje. Novamente enfatizo: nem túmulo vazio, nem anjos declarando, nem mulheres afirmando, nada parecia convencer os discípulos de que a ressurreição de Cristo havia acontecido. O próprio Jesus, com o seu amor e misericórdia, ele se dispôs a fazer parte daquela jornada de 12 quilômetros, onde ele ali então ensinou as Escrituras, quando ele então entrou na casa daqueles homens, e ali partiu o pão. Ele foi o autor da reviravolta na vida daqueles dois, que antes estavam impedidos de ver Jesus, e agora, conforme diz o texto, estavam com o coração e pés ardendo de confiança e alegria. Que reviravolta na vida daqueles dois! Nada os havia convencido, apenas Cristo em pessoa o fez. Ou seja, sem a revelação do Espírito, hoje também ninguém se convence desses fatos que salvam. Por isso, meu irmão e irmã, não nos esqueçamos: Deus é o dono da nossa vida. Deus, Ele a dá, e Deus também, na hora que Ele decidir, Ele a toma. Nós aqui somos apenas peregrinos, forasteiros, totalmente dependentes da graça e do amor de Deus. Nós aqui também, sem Ele, estamos perdidos, e por isso, sabendo disso, Ele se dispõe a caminhar conosco e mostrar para nós que sem Ele estar junto conosco, nós estaremos em maus lençóis, estaremos em perigo. Não sei como é que está o seu coração hoje, não sei se de repente lágrimas de desespero, frustrações têm sido a realidade da tua vida ultimamente, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: que as tuas lágrimas de desespero, que as tuas frustrações também, a exemplo do que aconteceu nesse texto de hoje, que estas lágrimas e frustrações cessem, que cessem diante das Escrituras abertas e diante também do pão da ceia partido, entregue e recebido. Porque quando isso acontece, toda vez em que as Escrituras são abertas e explicadas, toda vez em que o pão é partido, entregue e recebido, meus queridos irmãos, os nossos olhos se abrem, os nossos olhos se abrem para a presença de Jesus em nossa jornada, ao nosso lado, sempre, mesmo que às vezes nós não o percebamos, mesmo que às vezes as nossas decepções e frustrações sejam tão grandes que nós não consigamos enxergá-lo, mas Ele sempre está presente em nossa vida. E quando Ele está presente em nossa vida, as reviravoltas necessárias acontecerão, como de fato elas acontecem. 12 quilômetros de reviravoltas, que também a tua jornada aqui, não sei se de 12 quilômetros, 12 anos, 30, 40, 50, 100 anos, que a tua jornada também seja marcada por grandes reviravoltas que Jesus realmente
pode operar, e você verá e redescobrirá quão grande é o nosso Deus, quão grandioso é o amor dele que se manifesta na vida de cada um de nós. Que tenhamos os nossos olhos, as nossas vistas abertas para a presença de Jesus em nossa peregrinação aqui, nos acompanhando sempre em nossa jornada neste mundo. Que Deus assim abra sempre os teus olhos também, em nome de Jesus, amém.